Olá, hoje nós vamos tratar de como pode um paciente ainda intraútero ser um paciente então que vai precisar de um urologista pediátrico. Então nós sabemos que durante a vida ainda intrauterina, hoje nós temos uma série de exames que permitem o acompanhamento de como essa criança está se desenvolvendo, em termos de ganho de peso, se ela está se desenvolvendo, se os órgãos estão se formando da forma adequada, a quantidade de líquido amniótico, se ela está sendo adequada, se tem alguma defeito, alguma imprecisão na formação da coluna, isso é muito importante. As suspeitas de alguns problemas também relacionados com a formação do coração, do pulmão e com os rins, o sistema urinário, isso não é diferente. É muito interessante que com o ultrassom morfológico, que começa a ser feito por volta de 20 semanas, nós já começamos em algumas situações identificar as chamadas dilatação dos rins, o que nós chamamos de hidronefrose antinatal. A hidronefrose antinatal é exatamente você poder ter o diagnóstico de uma dilatação que pode ser dos rins, pode ser do rim e do ureter, pode ser uma bexiga que está sempre cheia, pode ser uma dilatação da uretra. Então, existem diversos pontos que podem estar sujeitos a alguma dificuldade de drenagem, escoamento da urina. Quando isso dificulta, você tem então uma obstrução e essa obstrução começa a ficar aparente no ultrassom. Nesse momento, existem condições da gente saber se isso ocorre apenas de um lado ou se ocorre dos dois lados, ou seja, se é unilateral ou bilateral. E como o líquido amniótico, na verdade, é a urina fetal. Então, quando nós temos a urina reduzida, significa que a criança está produzindo pouco xixi. E isso nos meninos pode ter uma preocupação. Então, é importante saber se era uni ou bilateral, se o sexo é masculino ou feminino, porque no menino nós temos uma doença que é mais grave, que é a válvula de uretra posterior, se essa dilatação ela é leve, moderada ou grave, tudo isso a gente tem condições de saber e de se planejar. Não há hoje, para os casos de dilatação unilateral, ou seja, de um lado só, nenhum tipo de intervenção que se deva ser feito, procedimentos, porque o outro rim ele acaba dando conta e protegendo a função renal dessa criança. Quando ela é bilateral, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, e o ideal é que o médico o obstetra ele encaminhe já para o especialista, o urologista pediátrico, porque ele conhece as doenças antes, ainda na vida intrauterina, ele já consegue ter uma boa ideia de que tipo de diagnóstico nós estamos tendo, ele já consegue saber a evolução, ele já consegue planejar qual é o melhor momento para a gente poder ter uma intervenção depois do nascimento, o tipo de acompanhamento que deve ser feito. Em alguns casos o parto pode ter que ser antecipado e ele já consegue planejar então o diagnóstico efetivo do problema para que essa criança ao nascer ela não tenha perda de função de nenhum órgão. Então, dilatação dos rins, hidronefrose antinatal é uma situação que modificou muito a forma como as doenças urológicas hoje são diagnosticadas e depois tratadas. É fundamental hoje em dia, com a medicina moderna que temos hoje, que nós possamos fazer realmente esses diagnósticos precoces, saber o que está acontecendo, não fazer como no passado, que não se diagnosticava. Muitas vezes essas crianças chegavam depois com 1 ano, 2 anos, já sem o rim por conta de infecções urinárias. A urina, ela deve escoar. Se ela está obstruída, ela vai favorecer então a infecção urinária. Então nós temos que identificar e tratar. E nesse canal de informação, de diálogo, que nós vamos abrir agora com vocês, nós vamos tratar de cada uma dessas doenças, desses problemas que podem ser pensados
ainda quando você tem uma dilatação intraútero e devem ser tratados por um especialista. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso nas nossas próximas conversas. E você sabe, toda semana nós vamos estar aqui fazendo uma discussão, vamos responder a dúvidas, as perguntas que podem ser dirigidas ao nosso endereço aqui nesse canal no Facebook. Essas conversas vão estar também colocadas no nosso site, o gurupediatria.com.br, e vai ser um prazer poder debater a cada dia um pouco mais com vocês. Muito obrigado e até breve.